Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje é dia 31 de maio, o último dia do mês de maio, último dia do mês número 5, olha lá. A partir de amanhã, nós iniciaremos um novo mês, que é o mês de junho, mês número 6, certo? A gente tá na metade do ano, iniciando bem a metade do ano. O ano, ele é composto por 12 meses. Então, olha só. Primeiro mês é janeiro, depois fevereiro, março, abril, maio, junho, dá 6 meses até aqui. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, aqui tem mais 6 meses. Então, o ano, ele é dividido em 12 meses. Terminando lá o mês de dezembro, 31 de dezembro, e aí o que acontece? Acaba o ano de 2021 e começamos o ano de 2022. Aí começamos tudo de novo. Janeiro de 2022, fevereiro de 2022 e assim por diante. Então, hoje nós estamos encerrando o mês 5, o mês de maio. Nossa data, 31 de maio de 2021. Nós vamos começar hoje com a atividade número 55. Então, está lá com a data do dia 31 de maio, certo? Essa nossa semana, ela é curtinha. A gente tem aula somente 3 dias, segunda, terça e quarta, ok? Quinta e sexta será feriado. Então, olha só, para as atividades dessa semana, a professora selecionou as atividades para vocês, de tabuada, para vocês estudarem um pouquinho a tabuada, tá bom? A tabuada, gente, ela é um caso sério. Ela vem para facilitar a nossa vida na hora de fazer as contas, mas ela só facilita se a gente souber de memória os resultados. Então, assim, se você entendeu como é que é formada a tabuada, se você entendeu que 2 vezes 0 é a mesma coisa que... Opa, deixa eu pegar uma cor aqui. Que 2 vezes 0 é a mesma coisa que 0 mais 0... Se você entendeu que 2 vezes o 1 é 1 mais 1, se você entendeu que 2 vezes o 2 é 2 mais 2, se você entendeu como é formada a tabuada, ok, você compreendeu o processo de cálculo dela. Agora, os resultados, gente, é memorização realmente. Tem que guardar na memória. Eu tenho que ter na minha memória que 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. A gente tem que ter isso na memória. E para a gente ter isso na memória, a gente precisa estudar a tabuada, certo? Então, todo dia aí um pouquinho, você pega a sua folhinha de tabuada e fala, hoje eu vou estudar do 2, amanhã eu vou estudar do 3. Agora eu já sei todos os valores do 3, todos os resultados do 3. Então agora eu vou passar para do 4, certo? Então, estudem. Guarda, reserva um tempinho para vocês estudarem, porque a tabuada só vai facilitar a vida de vocês daqui para frente, certo? E hoje nós vamos ver uns cálculos um pouquinho diferente aqui usando a tabuada. Vamos lá? Primeiramente, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão preencher a tabuada aqui, ó, os resultados da tabuada, do 0 ao 10. Então, olha lá, 2 vezes o 0, quanto é? 0, né? Então, aí você coloca lá. 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 2, 4. Tem que memorizar, aproveita para estudar isso daí. Pode consultar a sua folha de tabuada? Pode consultar, mas vai refletindo sobre como é o resultado, como ele é formado, certo? Fica mais fácil. Primeiro, você vai completar toda essa tabuada até o número 10, ok? Depois, vocês vão fazer o cálculo. E aqui, nós vamos ver como fazer o cálculo com a multiplicação. Então, olha só. Percebam que esse é o sinal de vezes, né? Ele é um xizinho, olha lá. É vezes, ele se chama vezes. É o sinal da multiplicação. Então, aqui, nós vamos usar o vezes 2. Vezes 2. Todas as continhas aqui são vezes 2. Então, vocês vão precisar dos resultados que vocês colocaram aqui, certo? Então, vamos ver aqui. Vamos começar com esse primeiro, vou fazer junto com vocês.
A gente já tinha posto o resultado aqui, vou colocar de novo. Preenchi até um pedaço da tabuada. Então, olha só. Para eu fazer conta de vezes, eu tenho que fazer a multiplicação dos números que estão lá em cima. Então, eu tenho vezes 2. Eu tenho que fazer o 2 multiplicar a dezena e a unidade, do mesmo jeito, certo? Então, é assim, olha, ele conversa, o número que tá aqui embaixo, ele vai conversar com os números que estão lá em cima. Então, ele vai falar assim, ó, 2 vezes o 2, sempre a unidade primeiro, viu, gente? Não esquece disso, tá? 2 vezes o 2, quanto que é 2 vezes o 2? Aí, eu vou lá ver, ó, 4. Então, eu coloco o 4 aqui na unidade. Aí, agora, ele vai conversar com a dezena. 2 vezes 2 de novo, 4. Então, 22 vezes 2, quanto é? 44, certo? A mesma coisa aqui. 2 vezes 2, quanto é? A gente já viu que é 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, olha lá, 2 vezes 1 é 2, então, põe o 2 aqui. Certo? E assim, vocês vão resolver todas as outras continhas. Aqui nessa daqui de baixo, olha só. Vamos prestar atenção, porque essa conta aqui, ela vai 1, como aquela conta de mais. Então, olha só. 2, começa sempre pela unidade, hein? Então, ó, 2 vezes o 6, quanto que é 2 vezes o 6? É 12, então, eu vou colocar 12, eu posso pôr o 12 inteiro aqui? Não posso. Então, eu ponho 2 e o 1 vai lá para a dezena. O 1 subiu. Só que agora, presta atenção, o que que eu vou fazer aqui para resolver a dezena? Eu vou fazer 4 vezes, desculpa, 2 vezes o 4. Quanto que é 2 vezes o 4? 2 vezes 4 é 8. Mas eu tenho 1 lá em cima, o que que eu faço com ele? Eu faço mais ele. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Certo? Então, o número que está lá em cima, aquele que foi lá para cima, a gente não multiplica ele, a gente soma com o resultado da multiplicação. Então, 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9, certo? Esse daqui também vocês vão precisar usar essa estratégia para resolver essa daqui, ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. É bem facinho, é bem tranquilo, mas façam com atenção, tentem ver. Se tiver qualquer dúvida, me pergunta, sabe por quê? Porque aí a gente já corrige logo no começo, para não aprender errado, certo? Agora, na página de trás, virando a folhinha, está escrito lá, ó, mitologia grega. O que é isso, mitologia grega? A palavra mitologia vem de mito. A gente já viu o que é um mito, né? A gente estava estudando lá nos projetos integradores, vocês conheceram alguns mitos indígenas. Então, mitos são histórias contadas de geração em geração, né? São histórias orais, que têm seres fantásticos, que são aqueles que não existem na realidade, né? É um mito. E a mitologia grega são mitos da cultura grega, lá da Grécia, é um país. Vou mostrar para vocês, vamos ver? Olha só, aqui nós temos o mapa mundi, né? Nós já sabemos que o mapa mundi é onde nós conseguimos localizar todos os países do mundo, os continentes, os oceanos, né? E o Brasil, vocês sabem que ele está aqui, nessa região aqui, né? Ó. Então, opa, aqui é o nosso país, Brasil. Nós moramos aqui. A Grécia é esse país que está aqui, gente. É um país pequeno, ó. Certo? Eu vou aproximar para vocês verem, mas vamos só observar. Então, aqui está continente americano, Brasil. A Grécia está no continente europeu, lá na Europa. Ela fica perto da Itália, certo? E a mitologia que nós vamos estudar, conhecer um pouquinho hoje, ela é a mitologia grega, é uma mitologia que veio lá desse país aqui, ó, Grécia, ok? Vamos ler um pouquinho da definição da mitologia grega.
A mitologia grega reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos, ou seja, por quem morava lá na Grécia, na antiguidade, há muitos e muitos anos atrás, viu? O objetivo principal era de explicar alguns fatos. Então, como eles não tinham, a gente não tinha a ciência desenvolvida como ela é hoje, os estudos que se tem hoje, então, para explicar alguns fatos que eles não sabiam como, eles usavam lendas, criavam lendas e mitos. Então, alguns fatos que eles explicavam eram como, por exemplo, a origem da vida, a vida após a morte, ou até mesmo os fenômenos da natureza. Eles usavam lendas e mitos, que são os considerados da mitologia grega. Assim, a criação das narrativas fantásticas que compõem a mitologia grega foi a maneira encontrada pelos gregos para preservarem a sua história. É importante ressaltar que a civilização grega estava baseada numa religião que cultuavam diversos deuses. Não é como a nossa, que acredita em um Deus único. Então, eles tinham o Deus do sol, Deus da chuva. Então, eles tinham vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Essa era a religião da época, lá da antiguidade. Certo? Então, hoje, nós vamos conhecer um mito grego. Um mito chamado Narciso, que vocês vão ler lá no livro Emai, Ler e Escrever, nas páginas 155, e tem um pedacinho dela que termina lá na 156. Vocês vão ler esse mito, Narciso, e depois de fazer a leitura, vão responder essas questões aqui, certo? Letra A. O que Narciso queria dizer quando fala que jamais será ferido pelas flechas de Eros? Então, vocês podem não estar entendendo nada do que eu estou falando aqui agora, mas leiam o texto que vocês vão entender do que é que eu estou falando, certo? Letra B. Quem se apaixonou por Narciso? Como ela era? Lá no texto está escrito. Letra C. Qual foi o castigo recebido por Narciso? Ele recebeu um castigo lá naquela mitologia, naquela história lá. Então, leiam e veja qual é o castigo que ele recebeu. Letra D. Aqui, ó, tem um trecho do texto que vocês vão ler, só um pedacinho. Então, Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali. Gente, aqui tem um erro de digitação. Narciso é o nome dele e não está com letra maiúscula. Então, por favor, arrumem aí, tá? Coloque uma letra maiúscula para o Narciso. Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia uma bela flor perfumada. Hoje, ela é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. Então, você vai fazer uma pesquisa na internet e vai pesquisar qual é essa flor Narciso, que ela existe de verdade, a flor. Você vai desenhá-la nesse quadro aqui abaixo e fazer uma pintura bem bonita dessa flor Narciso, hein? Agora, no Emai, Ler e Escrever, lá na página, olha lá o número 37. Nós temos algumas questõezinhas fáceis para vocês responderem aqui. Então, olha só, leia com atenção e resolva as questões. Na figura estão desenhados skates e patinetes. Letra A. O que tem a mais, skates ou patinetes? Faça um X no espaço para indicar onde tem mais. Então, se tiver mais skate, você marca um X aqui. Se tiver mais patinete, você marca um X aqui. Letra B. Quantos a mais? Escreva a resposta no espaço abaixo. Então, o que tem a mais? Você já descobriu. Quantos a mais tem? Aí, você vai por aqui. Número 2. Ontem, Paulo tinha R$18. Hoje, ele ganhou R$5. Quantos reais Paulo tem agora? Escreva a resposta no espaço indicado. Facinho, hein, gente? Mole, mole, mamão com açúcar, hein? Na página seguinte, número 3. A professora Leda anotou o total de faltas de seus alunos em cada dia da semana passada e construiu o gráfico abaixo.
Então, olha lá, aqui a gente tem o número de alunos que faltou, né? O número de faltas, não o número de alunos, não. Número de faltas. E aqui a gente tem os dias da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. De acordo com o gráfico, responda: qual foi o dia em que houve o maior número de faltas? Escreva a resposta aqui. Quantos alunos faltaram na terça? Marca aqui. Houve dias com a mesma quantidade de faltas? Escreva a resposta abaixo. Então, teve algum dia que tinha a mesma quantidade? Sim ou não? Marca aqui. Número 4, na página 39. Observe o calendário. Aqui a gente tem um calendário antiguinho já, olha. Ele é do mês de setembro de 2019. Em 2019, vocês estavam no primeiro ano. Então, faz um tempinho já aí. Então, mês de setembro. Vocês vão observar esse calendário para responder as questões aqui, ó. Em que dia da semana caiu o último dia do mês de setembro de 2019? Então, o último dia, quando fala assim, ó, dia da semana, a gente quer saber se é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Dias da semana é isso que a gente... são esses, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Esses são dias da semana, certo? Então, em que dia da semana caiu o último dia do mês de setembro de 2019? Responde no quadrinho aqui. Letra B, em que dia do mês foi o segundo domingo de setembro de 2019? Então, você vai achar o domingo, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo. Ele quer saber aqui, ó, em que dia do mês foi o segundo domingo de setembro? Marca aqui o dia. E na página 40, nós temos o número 5. Para guardar seus objetos, Bia gosta de comprar caixas bem coloridas e de formatos variados. Então, olha aqui as caixas da Bia. Bia quer escolher uma caixa com formato arredondado para guardar o chapéu. Qual é a cor da caixa que ela deve escolher? Qual das caixas tem formato arredondado? A vermelha, amarela, azul ou a verde? Marca um xizinho aí. Facinho, hein, turminha? Então, vamos lá, façam com atenção, certo? Agora, pessoal, vocês vão pegar o livro Projetos Integradores da Escola para o Mundo e vocês vão abrir lá na página, olha lá o número da página, 36. Momento 2. Você sabia que cada povo tem uma forma própria de se relacionar com os objetos, corpos e sons e de entender a beleza? Nas culturas indígenas, a criação artística pode ser encontrada em todos os lugares. Então, olha só, vamos grifar esse trecho aí, olha lá. Nas culturas indígenas, a criação artística pode ser encontrada em todos os lugares. Onde ela pode ser encontrada? Nas pinturas corporais e faciais, nas histórias, nos objetos e utensílios do dia a dia, na maneira como ocupam o espaço, na dança realizada durante os rituais ou na arquitetura. Então, olha só, a cultura indígena, a criação artística é aquele que ele produz de arte, né? Pode ser encontrado em todos os lugares. Então, olha só, os índios têm muito hábito de fazerem as pinturas corporais. E as pinturas corporais que eles realizam, cada uma delas tem um significado. Não são pinturas aleatórias. Eles pintam para fazer uma comemoração ou quando estão tristes pela morte de alguma pessoa da aldeia. Então, cada uma da pintura tem uma representatividade, tem um significado. Quando nasce um filho, então, cada uma tem o seu significado, tanto as corporais quanto as faciais. Também, a arte se encontra nas histórias. Nós conhecemos alguns mitos, né, que são histórias indígenas.
nos objetos. Normalmente, os objetos indígenas são produzidos por eles mesmos, bem como os utensílios do dia a dia. Os cestos que eles usam para coletar os frutos, coletar os alimentos, as suas armas de caça, de pesca, que é o arco e flecha, a lança. Então, são confeccionados por eles. Então, é um tipo de arte, faz parte da cultura artística indígena. Os instrumentos que eles tocam, por exemplo, o chocalho, eles usam a cabaça, que é da árvore, colocam sementinhas dentro. Os colares que eles usam para enfeitar o corpo, o brinco. Então, tudo isso é confeccionado por eles mesmos e faz parte da arte indígena, né? Também a maneira como ocupam o espaço. Cada tribo tem a sua forma de ocupar o espaço. Então, alguns criam aldeias em formas circulares, outra em formas lineares, que são em fileiras, ou em forma de U. Então, isso também é um tipo de arte, faz parte da cultura indígena. O tipo de dança realizado durante os rituais também faz parte da cultura e da arquitetura. A arquitetura é a maneira como são construídas as suas ocas, né, as suas moradias. Tudo isso é arte indígena. Para esses povos, algo belo é, acima de tudo, algo útil. Então, eles não fazem por fazer alguma coisa. O que eles vão confeccionar, o que eles vão construir, tem que ter uma utilidade, certo? Então, acima de tudo, tem que ser, além de ser belo, tem que ser útil. Inspirados nesse modo de pensar, que tal fazer um tapete para usar na roda de leitura durante a contação de histórias indígenas para outras turmas? Então, olha só, aqui nós faremos uma adaptação. Um tapete já foi confeccionado aqui na nossa escola por uma turma de anos anteriores, quando a gente ainda estava no ensino presencial, antes de começar essa questão de Covid. Então, existe um tapete confeccionado pelos alunos da nossa escola, um tapete indígena. E a gente não tem como sentar todo mundo nesse tapete e ouvir histórias. Então, a tia Pati selecionou uma história e vai contar pra gente usando esse tapete que nós temos aqui na nossa escola, certo? O link dessa história que ela vai contar, eu vou colocar também disponível no dia de hoje para vocês, tá certo? Vamos assistir a esse breve videozinho que nos conta um pouquinho sobre a cultura indígena. Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Segundo o censo do IBGE de 2010, existem mais de 305 povos indígenas. Aproximadamente 53 grupos ainda vivem isolados e não têm contato com a população indígena. Onde estão? Mais da metade da população indígena vive na região da Amazônia. De onde eles vieram? Segundo os estudiosos, tudo começou cerca de 40 mil anos atrás. Naquela época, o continente asiático americano eram unidos por uma ponte de gelo no Estreito de Bering. Eles vieram provavelmente em busca de alimentos e foram se adaptando e se espalhando pelo continente americano. Todos aprendem que os povos indígenas vivem em aldeias, certo? Mas o que é uma aldeia? Aldeia é um conjunto de casas e a quantidade e a maneira como essas casas são organizadas varia de povo para povo. Existem povos, por exemplo, que não têm aldeia fixa, pois mudam de lugar conforme a estação do ano. Por exemplo, o povo Pirahã. Os Mauê, povo que vive no Amazonas, organizam suas aldeias, a quais chamam de vila, muito parecida com a cidade, pois tiveram muito contato com não indígenas. Já a aldeia do povo Chavante é em forma de ferradura. No centro há um pátio
para cerimônias e brincadeiras. O povo Munduruku tem sua aldeia organizada em fileiras de casas, com pátio entre elas para as crianças brincarem. Esse povo tem a pesca como seu principal sustento, por isso a aldeia está construída próxima ao rio. As aldeias podem ter 3 formas: as circulares, por exemplo, a do povo Bororo; as aldeias retangulares, por exemplo, os Chavante, Assurini e Suruí; e aldeias lineares, como os Carajá e Munduruku. Como os indígenas se alimentam? Alimentam-se de carne, pesca, raízes como a mandioca, o cará, batata doce, inhame, de frutas, milho, melancia, gerimum, amendoim, fava e feijão. A mandioca e o milho são alimentos muito importantes para as comunidades indígenas e não indígenas. Os europeus conheceram o milho aqui na América, então começaram a usar em suas receitas. Aqui no Brasil, usamos o milho no preparo de farinhas, broa, milho, pães, creme, canjica e, na popular, pipoca. Tudo o que os povos indígenas produzem é para o seu uso no dia a dia, como as esteiras, os cestos. Você sabia que em uma aldeia todos sabem confeccionar os objetos da sua sobrevivência? Sabia que os indígenas fabricam instrumentos musicais para diversas situações? Por exemplo, o chocalho é o mais usado pelas comunidades indígenas. Ele pode ser feito de cabaça, recheada de sementes, paus, pedrinhas. Outro instrumento também, muito usado pelos índios, é a flauta. Ela pode ter várias formas e confeccionadas com bambu, osso, madeiras e etc. Pode ser tocada com o sopro da boca ou com o sopro do nariz. O tambor. O tambor pode ser uma tábua, casca de tartaruga, cerâmica, madeira oca ou de pele. Durante os rituais, a comunidade indígena dança e canta ao som dos instrumentos. Língua dos povos indígenas. É muito importante sabermos que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil, hoje, são faladas aproximadamente 274 línguas indígenas. Alguns povos, além da língua materna, falam português e também sabem falar a língua de povos vizinhos. A cultura brasileira é uma cultura que possui em si várias características de vários povos. Enfim, é uma cultura diversa. Agora estamos aqui próximos a comemorarmos o Dia do Índio. Mas será que nós só devemos parar para pensar neste dia? Quantos elementos da nossa cultura fazem parte daquilo que eles deixaram para nós e continuam deixando? Porque gostaria inclusive aqui de lembrar que cada tribo é uma nação. E cada nação possui sua história, sua cultura, sua língua, seu jeito de ser. Aquilo com que cada indígena se identifica dentro de sua nação, dentro de sua tribo. Eu convido esse momento para refletirmos mais sobre essa história, mais sobre os povos nativos, respeitando. Mas isso nós devemos fazer ao longo do ano, não só em um dia. Lembrar dos elementos culturais que estão introjetados naquilo que nós entendemos como cultura brasileira, mas são elementos da cultura indígena. Deixo aqui essa reflexão para que nós possamos aqui continuar um debate. Esse foi o nosso resumo sobre a cultura indígena. Agora a atividade 1. Além das histórias, outras formas de expressão permitem conhecer mais sobre a cultura de um povo. Foi o que nós acabamos de ver no vídeo, né? O carnaval, por exemplo, é uma festa bastante representativa da cultura brasileira. Junte-se a um colega e pesquisem. Você vai fazer essa pesquisa sozinho aí em casa, certo? Então, pesquise em livros, se você tiver, ou na internet, formas de expressão artísticas e culturais, como festas, comidas e ritmos musicais que fazem lembrar o Brasil. Então, não precisa ser
da cultura indígena, da cultura brasileira, vocês vão pesquisar, tá? Que tipo de festas nós temos que são típicas do Brasil? Aqui já foi citado o carnaval, então não vale o carnaval. Que comidas típicas nós temos aqui no Brasil, que são nossa, é característica da nossa cultura? Ritmos musicais que fazem nos lembrar do Brasil. Então, vocês vão registrar aqui os tópicos que vocês encontraram referentes à cultura brasileira. Atividade 2. Os indígenas contam histórias para passar às crianças e aos jovens seus costumes e tradições. Leia o texto da página seguinte e observe a imagem que o acompanha. Assim você vai conhecer uma forma de expressão cultural de um povo indígena do Xingu. Olha lá o textinho na página seguinte. Você sabia que a Surine do Xingu são apenas 154 índios que vivem numa aldeia localizada à margem direita do rio Xingu, no estado do Pará. Destacam-se por sua criatividade, expressa principalmente nas artes gráficas. O que são artes gráficas? São seus desenhos geométricos que decoram corpos e objetos, representando elementos da natureza e seres sobrenaturais. A língua açorine pertence à família Tupi-Guarani. Então, olha aqui, ó, aqui a gente tem uma cerâmica açorine decorada com padrões geométricos. O que são padrões? Padrões é quando eles se repetem. Geométricos é porque tem formas geométricas. Então, observe, é uma pintura indígena. É um desenho e uma pintura indígena. Essa cerâmica, ela está no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Para complementar essa atividade, nós planejamos para vocês que vocês façam também uma pintura indígena. Nós estamos tentando conseguir alguns objetos de cerâmica para vocês realizarem a pintura, certo? Não sei se vai ser possível até segunda-feira, né? Eu tô gravando essa aula agora no final de semana. Se der certo, eu vou disponibilizar orientações para vocês fazerem na cerâmica. Se não for até segunda-feira possível fazer essa atividade, assim que a gente conseguir essa cerâmica, eu coloco as orientações no grupo e vocês fazem, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a arte açorine. Vamos cagar de pé. Ali dah je tak mau dah je.